Bom, pessoal, e aí eu recebo como primeira convidada aqui desse projeto do Página Rosa a escritora marauense Joyce Cristina Carollo, para a gente conversar um pouquinho, para entender, né, todo esse teu trabalho. Tu tens uma produção que ela é muito voltada ao terror, né? Já temos diversas obras, inclusive uma saga que é toda focada no terror. E então, né, tens inclusive um momento especial aqui no Cultura 24 Horas, que é justamente uma apresentação, uma intervenção no palco. Conta um pouquinho pra gente. Tá fazendo a entrevista antes, tá? Vocês estão vendo a apresentação posterior, inclusive com algumas imagens, mas a gente tá conversando antes desse momento, né? Conta um pouquinho até da expectativa dessa apresentação. Então, primeiro eu queria dar os parabéns, né, pela Página Rosa no YouTube. Eu acho esse projeto lindo e que bom que vai para mais lugares, né? Vai alcançar mais pessoas. Hoje, a minha apresentação, eu vou falar sobre o extraordinário. Para mim, o que é extraordinário para mim, o que eu observo que é extraordinário ao longo do tempo e ao longo da minha vida, né? E ao longo da história da humanidade em si, né? E para esse momento, então, eu separei alguns textos que vieram de uma não é brincadeira, um jogo, enfim. Eu abri uma caixinha no Insta e pedi que quem quisesse um texto inspirado no seu perfil deixasse seu nome lá, né? E algumas pessoas deixaram e eu escrevi esses textos e hoje eu vou ler aqui, né? Eu não, né? Quem vai ler é a Paola Padilha, né? Eu vou fazer toda a parte da introdução, eu vou assim, improvisar. A Paola vai ler e eu vou improvisar. O que é o extraordinário para ti, Joyce? Para mim, o extraordinário é simples ser extraordinário, essa é a frase. A gente acha que algo extraordinário é uma coisa muito grande, é uma coisa sem precedentes, é uma coisa gigante, é ter muito dinheiro, é fazer uma viagem, é construir alguma coisa, mas o extraordinário está presente no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Tu pode estar distraído um dia e de repente tu vive um momento extraordinário e tu só se dá conta do quanto aquilo foi extraordinário quando passou, né? E tu não tem a oportunidade de viver de novo. Você se torna extraordinário quando você se permite ser você mesmo, porque eu acredito que cada ser humano é algo que não pode ser replicado, né? Nem copiado por outra pessoa. Pode ser que alguém talvez olhe para você, te inveje, tente ser igual a você, mas não vai ser da mesma forma que você também não vai conseguir ser igual a outra pessoa. E eu acredito fortemente que são essas particularidades, né, que nos tornam extraordinários, que têm potencial para nos tornar extraordinários. Eu poderia dizer que tudo é perfeito, mas a verdade é que tenho feito o meu melhor. Já que eu só tenho essa vida, quero que ela seja muito bem aproveitada, porque nada faz sentido. Não do tipo, para que viver? Mas do tipo, eu não posso desperdiçar toda a minha vida por causa de uma fase difícil. Não há sofrimento tão longo que dure para sempre, nem alegria tão breve que se perca no escuro do esquecimento. Tudo passa. Não faz sentido permanecer em lembranças complicadas quando a felicidade é simples. Esta é a única vida que tenho, e eu tenho 8 bilhões de possibilidades. Acho que um ponto que é interessante de a gente entender também desse teu trabalho é que justamente ele surgiu dessa interação, né? A gente, enquanto escreve, geralmente tá mais concentrado, tá no nosso mundinho aqui, surge uma ideia e a gente escreve, né? Uhum. Mas esta obra e essa apresentação que tu propõe hoje, ela é muito mais
resultante de um trabalho de contato, né, com as pessoas. Sim. E eu quero entender também como é que funcionam esses textos, qual que é o processo de produção, o tipo de escrita que tu apresenta também. No meu Instagram, que é o Escritora Ociosa, que todo mundo já viu, eu posto mais textos, frases, poesias, e elas nascem justamente de um processo de autoconhecimento, né, de reflexões, não só sobre mim, mas também sobre as outras pessoas. A ideia dessa performance, inclusive, partiu porque eu estou em terapia, né? Eu acho que todo mundo devia fazer terapia, inclusive, faz muito bem. Faz bem. Né? Mas assim, qual é o meu propósito, sabe? Eu tenho me perguntado muito isso, por qual motivo eu levanto e vou trabalhar e faço o que eu faço. Isso me levantou esse questionamento, que às vezes a gente espera que o nosso propósito seja algo muito grande, mas pode ser adotar um animal, né? Pode ser estar do lado de um amigo teu quando ele precisa, pode ser um ato que tu faz na rua, um ato de ajuda, algo que para você é pequeno, mas para as pessoas que estão observando aquilo, talvez não seja, talvez seja um ponto de virada, né? E enfim, né, isso também tem um pouquinho do teu trabalho, né? Acho que é interessante a gente conversar um pouco, porque tu já tens 5 livros lançados? 4, com o Sob o Mesmo Céu, 4, e esse ano eu trouxe para Cultura, vou trazer, porque vai chegar, né, essa semana, 10 unidades do Artefatos Amaldiçoados, que foi uma antologia que eu participei e fui selecionada, né? E eu não tinha trazido ainda para cá, esse ano eu consegui trazer. São poucas unidades, mas vão estar aqui. Então, com esse, é o 6º que eu participo. Porque teve outra coletânea também que eu participei antes, da editora Persona, né? E então esse é o 6º. E tu trabalhas justamente o terror, né? E horror psicológico. Horror psicológico. Então, tem aí dicotomias, né? Diferenças e proximidades entre o extraordinário que tu apresentas hoje e o horror psicológico, né? Porque às vezes o horror está justamente no extraordinário. Então, quero entender também de onde que vem as tuas inspirações para o trabalho do horror psicológico. Acho que está muito ligado também com todas as questões de cotidiano, né? A gente já conversou outras vezes justamente que às vezes é justamente esse cotidiano que traz as inspirações do horror, que é realmente o que nos assusta. Exatamente, né? Exatamente. Teve um conto meu que eu acho que foi o Sorte. Foi o Sorte, eu acho. Tenho medo de elevador, né? Agora não mais. Agora eu ando de elevador, tá? Tô evoluindo. Mas eu tinha muito medo de elevador. Aí eu comecei a pensar que eu podia transformar isso numa coisa mais assustadora, né? Tipo, poxa, não tem nenhum sentido para ter medo de elevador, né? Vamos dar um sentido. E aí eu escrevi esse conto Sorte, que é o que tá no livro Artefatos Amaldiçoados, se eu não me engano. Não. Gente, é tanto livro que eu tô até... A gente se perde muitas produções. Ele tá disponível. Tá disponível. Em um dos livros está. No Sob o Mesmo Céu ele tá. No Artefatos Amaldiçoados é outro ponto. E como é que funciona o teu trabalho de criatividade escrita, né, desses dos contos, principalmente porque tu trabalha principalmente com contos. A gente tem, claro, a Batalha do Apocalipse, e que se focam em toda a sequência, né, a série da Batalha do Apocalipse, que eles são maiores, né, tem uma história maior. Mas tu trabalhas geralmente com o conto, então como é que funciona esse processo do veio essa ideia, onde que aparece essa ideia, e até então ele virar um conto completo e tu ter essa vontade. Então, esse aqui eu posso publicar. Eu geralmente trabalho bastante com doenças mentais e principalmente fobias, né? Pra ver, tem o lado bom, né, da mente, que é o meu Instagram, e o lado
totalmente obscuro, assim, sinistro, que tá nos contos de horror, né? Agora que eu parei pra prestar atenção nisso. Inclusive as tuas, acho que dá pra mostrar aqui, tem justamente, tem muito do que tem o teu Instagram de frases, ele tá também aqui no Palavras Mortas que Me Mataram, que também é uma sacada muito boa de título, porque traz todas essas frases que tu já trabalhou durante algum tempo e que também estão no teu Instagram. E aí é um contraste também, né? Porque tem justamente esses dois tipos de literatura, tanto a literatura mais focada nessa frase rápida de consumir, quanto nesse conto que vai demandar um pouquinho mais de atenção de quem tá por aí. E aí surge a ideia, né, a inspiração, de repente uma fobia nova que eu ouço falar que existe, eu fico interessada, ou algo que eu vivencio. Eu tenho medo do escuro. O último conto de Trindade, que é aquilo que se esconde no escuro, é justamente sobre o medo do escuro. Mas quando surge assim a ideia, o medo, a fobia ou o problema de saúde mental que eu fiquei com vontade de abordar, eu pesquiso muito sobre aquele tema. Muito. Sempre que eu tenho oportunidade de falar com pessoas sobre esse transtorno ou essa fobia, eu falo, para trazer o horror, sim, mas eu gosto sempre de abordar isso com responsabilidade também. Tipo, eu vou chocar as pessoas? Vou, né? De repente vão achar que eu tô falando sobre um fantasma? Talvez sim, mas só que por trás daquele horror sobrenatural, por trás daquela, né, daquela aura sobrenatural, eu quero que esteja a verdade, né? E é um trabalho também, né, de ter essa conversa com várias pessoas que justamente agrega também todo o sentimento de medo também nessas pessoas, né? Então isso tudo se soma, né, nessa tua produção. Perder-se em si mesmos e esquecem que perder-se desse jeito é se encontrar. Alguns dias atrás, eu estive presa do lado de fora e te asseguro, bem, aquele não é o meu lugar. Eu não tenho tempo para vasculhar os cantos sombrios do meu passado e muito menos o que acontece na vida dos outros. Nada é como costumava ser antes e nada jamais será como é agora. Eu só tenho este momento. Entre um café e outro, vivendo um dia de cada vez, com a mesma trilha sonora de sempre. Joyce, muito obrigado por conversar um pouquinho com a gente. Espero que em outros momentos a gente possa trazer alguns contos de terror teus aqui, quem sabe, para justamente o pessoal conhecer um pouquinho mais de ti e da tua obra, que eu também gosto muito e ela tem uma profundidade justamente nesse trabalho. Muito obrigada por receber. Eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez parabéns pelo projeto. Isso aí, gente. Primeiro PR Talks aqui, a gente conversou um pouquinho com a Joyce Cristina Carolo, então ela que é escritora marauense, inclusive, além de escritora, também é diagramadora, porque o livro sobre o mesmo, na verdade todos os seus livros são diagramados por ti, é social media, então... Designer, é uma pessoa assim, um profissional, multiprofissional, completa, e que traz todo esse peso também do horror, bem como essa leveza das frases do cotidiano pra gente por aqui. Vamos abrir um podcast. Abrir um podcast literário. Começar a falar mal de todo mundo e ser cancelado. Logo após a cultura. Logo após a cultura. Cancelamento.